Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio mágico, incrível, do melhor podcast da história do cinema, o Eu Quero Ver o Filme, o podcast sobre as pessoas que veem filmes, se assistem, eu não sei mais o que eu tô falando. É a quarta vez consecutiva, eu acho que eu erro a introdução, mas enfim, nós somos um podcast de um take só, então é isso aí que tá acontecendo. A gente tá aqui no episódio 75, eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, vem numa semana de chuva, Porto Alegre já tá abaixo d'água, já tem gente desabrigada no estado e não para de chover. A previsão é de chuva até por mais uma semana, então é assim que a gente chega hoje. E junto comigo, dentro da poça d'água, estão o Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, especialmente boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais notívaga do mundo. Especialmente para a torcida do... Captei. E o Leonardo Wittmann também está com a gente. Oi, pessoal. E a Bibiana Link, fechando o elenco. Olá! Que pra quem não sabe, a gente tá com o elenco reduzido e vai ser assim pro futuro previsto, não tem alterações vindo, nem nada assim. Não estamos dando pistas. Oi? A curto prazo. Não, longo prazo. É assim daqui pra frente. Longo prazo? Nós demitimos um integrante e agora é isso aí. A realidade é essa. Fazer o quê? Mas uma pergunta, tá previsto outras dimensões? Outras contratações? No momento não, o orçamento tá baixo, Leonardo. Outras demissões. Outras demissões, não, também o orçamento tá baixo pra isso. Não, mas outras dimensões talvez, a gente pode se tornar um podcast de multiverso. Interdimensional, é verdade. Eu diria que alguns de nós, quando abrem a boca, já abrem o multiverso, né? E também já abrem possibilidade de demissão, né? Certamente. E é nesse clima que a gente chega no episódio... Oi? Não. É nesse clima que a gente chega nesse episódio 75, que a gente tá aqui reunido pra falar do filme Depois de Horas, de 1984. 5. 4? Sério? Sério. Até eu vou ver aqui por ti. Essas questões de data sempre são um problema, porque tem lugares que o filme é lançado depois, aí às vezes mostra, no Google mostra o lançamento no Brasil. Não, desculpa, é 20 de março de 2020. É o quarto álbum de estúdio do cantor canadense The Weeknd. Ah, tá. Nossa. E como cantor ele é bom, né? Fica aí. Músico. Como ator e produtor de séries, ele é fantástico. Todo mundo gostou da série dele, The Idol, né? Aliás, geralmente eu não faço aqui propagandas de outros canais, coisa e tal, mas assistam o vídeo da Angela Boscov sobre... Isabela Boscov. Eu vou editar isso aqui porque pra fazer média na internet direitinho. Não vou editar, vai ficar errado. E da Isabela Boscov sobre The Idol é um vídeo hilário, muito bom. Ela fala muito bem da série. Muito bem. Mas a gente chega aqui em mais um capítulo da corrente, mais um elo da corrente, do bem, do mal, dos filmes, do podcast, que a gente começou lá atrás, já faz quase 2 anos agora. A gente já fechou um ano de corrente e vai pro segundo ano agora em seguida. E quem escolheu esse filme agora foi o Alexandre. A gente tava vindo de As Branquelas e ele conseguiu linkar um filme do Martin Scorsese com As Branquelas. Então, Alexandre, nos conta como é que tu fez essa operação. Então, cara, na verdade não foi muito difícil, assim, eu vou ser bem sincero. Eu entrei no IMDb, via a ficha técnica das Branquelas e eu vi que estava ali o John Hurt. E, na verdade, eu até fiquei na dúvida, assim, porque o John Hurt, ele tem alguns filmes interessantes de se falar. Ele tem aquele Quero Ser... Se não me engano, ele tá no Quero Ser Grande também, com o Tom Hanks. Ele tá no Esqueceram de Mim também. Ele tem alguns filmes bem conhecidos, assim, bem interessantes de se comentar. Mas eu escolhi o After Hours, né, o Depois de Horas, porque já era um filme que eu acho que eu tinha citado mais de uma vez aqui como referência no podcast. Eu acho que a última vez que eu citei esse filme foi no episódio do Silver Lake, que alguns momentos do Silver Lake me lembraram. Foi uma coisa, assim, desculpa de cortar, mas vendo After Hours ontem, quando eu vi, literalmente de tempo em tempo vai ficar esse filme é Silver Lake disfarçado com outros títulos. Nossa! Eu pensei a mesma coisa assistindo After Hours ontem. Eu pensei, nossa, tem um quê de Silver Lake aqui, mas eu devo ter ficado influenciado pelo comentário do Alexandre que eu nem me lembrava. Pois é.
Mas eu pensei a mesma coisa. Tem uma coisa de tom, de clima que é muito... E é justamente isso que sempre me chamou a atenção nesse filme. Eu acho que na primeira vez, quando a gente estava entrando na faculdade, eu não sei, o meu pai já tinha me falado desse filme. Meu pai gostava bastante dos filmes de Scorsese. E eu lembro que uma vez, eu acho que foi a nossa professora de roteiro, a Ivana, que comentou alguma coisa relacionada a esse filme. E eu ouvi repetidamente, né? Já tinha ouvido do meu pai, daí eu ouvi na faculdade de cinema, depois pensei, vou ver qual é que é desse filme. E ele me chamou muita atenção justamente pela ambientação, assim, que é pra mim o forte desse filme, e ele ficou na minha cabeça muito por isso, assim. Então eu resolvi, já que consegui achar um link, eu acho uma boa oportunidade para falar sobre ele, né? Então foi mais por isso mesmo, para introduzir. Massa. É isso aí. E aqui eu vou nesse espaço falar que a gente vai fazer spoilers do filme, nós vamos falar tudo o que acontece. Começando agora. Se tem interesse em ver o filme, vai lá e assiste, vale a pena. O filme que é dirigido por Martin Scorsese, pra quem não conhece, ele dirigiu Os Bons Companheiros, Infiltrados, Taxi Driver, e assim, como é que eu vou dizer? Vai soar estranho quando eu começar essa frase, mas depois vocês vão entender. O currículo dele é basicamente um papel higiênico de filmes, assim, porque começa a desenrolar e não para nunca, é enorme. A qualidade eu não vou falar aqui, porque é um dos maiores diretores da história do cinema, pra quem não conhece. Recomendo, inclusive, se familiarizar com os filmes dele. Recentemente ele tem feito umas coisas meio duvidosas, mas assim, o cara já tem muito tempo de vida, de carreira, enfim. É indiscutível. E eu vou falar assim de pouquíssimos diretores também. E ele fala mal da Marvel, o que eu gosto. Paul Hackett, que é o Griffin Dunne de Um Lobisomem Americano em Londres, é um editor de texto. Basicamente era uma versão humana do Word de computadores antes dos computadores se tornarem mais comuns. Ele é um editor de texto comum. E em uma noite encontra Marcy, que é a Rosanna Arquette de Pulp Fiction. Após uma breve conversa, ele pega o número dela sob pretexto de comprar pesos de papéis. Que na verdade são arte. Na verdade ele já tá... Enfim. Ele tem problemas. A gente vai descobrir que ele tem problemas. Mais tarde na noite ele liga pra Marcy e combina de se encontrar com ela no apartamento dela. Lá é recebido por Kiki, que é a Linda Fiorentino de Dogma e Men in Black. Aliás, duas excelentes escolhas pra se alguém fosse seguir a corrente. E a coloca pra dormir com a sua backstory entediante. As coisas desandam com Marcy e, como playboy lixo, ele dá uma desculpa e vai embora. Sem dinheiro para pagar a passagem de metrô, que subiu na meia-noite, algumas horas antes. Ele se vê numa desventura atrás da outra na noite de Nova York, descobrindo que Marcy cometeu suicídio, sendo confundido por ladrão, tentando trambicar uma grana para voltar para casa, encontros com Titi Chong, quase sendo pego pela ratoeira de uma ex-garçonete e indo parar em uma noite só de moicanos no Clube Berlim, onde Leonardo ia se sentir muito em casa. Tudo combina com uma legião de moradores do Sorro, com uma legião de moradores do Sorro perseguindo Paul, pensando que ele é um ladrão, e ele buscando abrigo com Juni, uma escultora que mora nos fundos do bar Berlim. Para esconder Paul, ela o transforma em uma escultura que acaba sendo roubada por Tite, e na manhã seguinte, derrubado da sua van, frente a seu emprego, onde um estonteado Paul renasce de dentro do gesso e vai para mais um dia de trabalho. Cara, como eu fiquei feliz que o plot desse filme é relativamente simples de sintetizar, porque é uma série de ocorrências, tem muito mais coisas que eu falei que acontece no filme, mas dá pra sintetizar assim mais facilmente, porque ultimamente os filmes têm sido rocambólios de milhares de coisas e cópias de pessoas e pessoas dentro de pessoas que viram outras pessoas e saem de pessoas, enfim, fiquei feliz. E como isso é extremamente curioso, esse é um fato curioso, eu emendo aqui também o bloco das curiosidades com o Alexandre Rossi. Curiosidades do IMDb. Realmente, Rafael, esse filme, na verdade, se for pensar, ele é o filme perfeito para as tuas sinopses, porque ele é um filme cheio de aleatoriedades, assim, que é mais ou menos como tu desenvolve geralmente a sinopse. Mas vamos lá para as curiosidades do IMDb, então. Foi uma crítica, mas tudo bem. Não foi uma crítica. Eu fiquei faceiro. Se é uma crítica que eu aceito.
Não, de forma alguma foi uma crítica. Eu só quis dizer que o filme combina com o estilo das sinopses do Rafael. É verdade. Tá, então se eu falar que o Rafael é uma pessoa aleatória... Tá certo. Tá certo também, eu aceito também. Então tá. Aliás, não duvido que o roteiro do filme tenha sido basicamente essas sinopses que eu dei aqui, com algumas alterações. Mas vamos lá então. O Martin Scorsese ele não conseguia descobrir um final adequado pro filme, e então ele pediu pro Brian De Palma, pro Steven Spielberg e pro Terry Gilliam que assistissem um filme para que eles pudessem dar suas opiniões de como é que o filme deveria terminar. Meu Deus do céu. O problema é que essa curiosidade tá incompleta, porque não diz nenhuma, tipo, nada que eles falaram. Quem escolheu? Esse final é do Brian De Palma, do Spielberg ou do... É só pra dizer que ele tem amigos importantes. É tipo, mostrei pra vários diretores famosos. O Martin Scorsese disse pro Griffin Dunne, deu a sugestão pro Griffin Dunne para que ele evitasse sexo e dormir durante as filmagens, para ele poder obter uma sensação de paranoia mais realista. Tá. Essa questão de dormir deve ter sido, tipo, em alguns momentos só, né? Eu espero, pelo menos. Isso deve ter sido horrível. Apesar que eu acho que ele tem cara de um filme rodado em poucos dias, assim. Então, talvez tenha essa vantagem. Mas mesmo assim, cara, ficar sem dormir durante a filmagem inteira é difícil. É impossível, né? Não, acho que não tem como. Na real, esse projeto, o After Hours, ele era para ter sido dirigido pelo Tim Burton. E porque o Scorsese ele estava envolvido num outro filme que acho que é A Última Tentação de Cristo, né? E que só que esse filme atrasou. A Última Tentação de Cristo acabou atrasando, saiu depois, acho que saiu em 88, e o estúdio ali queria o Tim Burton como foi uma segunda escolha, porque eles tinham visto o Vincent, que eu acho que é um curta do Tim Burton, acho que se eu não me engano é uma animação dele. Mas aí quando o Scorsese ficou disponível, o Tim Burton ele se retirou, dizendo que não queria atrapalhar o caminho do Scorsese, tipo, se retirou do projeto. Então esse quase foi um filme do Tim Burton, que eu acho que até... Se fosse um filme do Tim Burton, ele ia de fato parar em outra dimensão, as casas iam ser diagonais e tudo ia ser filmado em plano Dutch Angle. E o protagonista ia contracenar com... também ia contracenar com espíritos. É verdade. Na cafeteria, onde o Paul conhece a Marcy pela primeira vez, né? Onde eles se conhecem, tem um casal de idosos sentados à direita da Marcy, e que eles aparecem, acho que num over the shoulder, num plano sobre o ombro dela, e esse casal de idosos são a mãe e o pai do Scorsese. Uau! Que legal. Uma curiosidade que eu já tinha percebido no filme, que eu achei, eu fiquei quase que nem uma criança apontando, olha ali, olha ali. Quando o Scorsese está no filme. Não, isso aí, não, isso também. Mas quando a Catherine O'Hara e o John Hurt se juntam, tem uma cena que eu acho que é ali na frente da cafeteria, até que eles contracenam rapidamente. Eles contracenam e eles depois viriam a fazer o Esqueceram de Mim como o pai e a mãe do Kevin. Foi eles que se conheceram na história do Esqueceram de Mim. Eu achei muito engraçado, daí eu apontei o pai e a mãe do Kevin. E é por isso que eles vão pra Nova York no segundo filme, porque, né, é onde eles se conheceram. Faz sentido? Tudo faz sentido. Sim. O Cheech e o Chong, né, o Cheech Marin e o Tommy Chong, eles interpretam personagens chamados Neil e Pep. Eles são perseguidos, né? O Paul persegue eles gritando Neil Pep. Isso é uma referência a um ator de teatro nova-iorquino chamado Neil Pep, que foi diretor artístico do Atlantic Theatre por muitos anos. Então, é uma brincadeira com o nome desse ator. Né? E a última curiosidade aqui é que o After Hours é uma coisa que até eu acho que já falei em algum momento aqui no podcast, que o After Hours ele serviu de inspiração para um episódio inteiro de Ted Lasso, que se chama Beard After Hours. Beard é o nome de um personagem do Ted Lasso, e esse episódio é inteiro baseado no filme, assim, tipo, é uma noite muito louca na vida desse personagem, e uma comédia de erros ali, né? E eu acho que é isso, tem a curiosidade também de que o Martin Scorsese aparece no filme iluminando uma cena no Clube Berlim. Vestido de general. Isso eu não tinha percebido. Ele tá a rigor, é muito engraçado.
quando eu vi, eu ri muito. Mas uma coisa que eu queria, antes de entrar qual os nossos históricos com esse filme, eu queria reclamar muito geralmente as localizações brasileiras são perfeitas e raramente a gente comete erros de tradução. Mas Depois de Horas é um título que me diz outra coisa do que After Hours quer dizer, na verdade. After Hours é o que acontece depois que as coisas fecham. Depois de Horas parece que estamos esperando por alguma coisa. Só que o filme tem muita energia de depois das coisas fecharem e não estar esperando por nada. E uma curiosidade que o Alexandre não falou, que eu vou falar agora, é que a trilha sonora tem um relógio que toca e tem um clima super... É bem legal. E antes de mais nada, então vamos para qual a relação de todo mundo com esse filme? Se é a primeira vez que viu e tal, acho que a gente... Pode começar por ti, Alexandre, porque... cara, é meio basicamente... que o sub-host hoje. Mas basicamente eu acho que eu tinha visto esse filme, como eu falei na primeira vez que eu falei. Falou isso, na verdade. Eu tinha visto esse filme no comecinho ali dos anos 2000, começo ali, lá por 2005, 2006, logo que a gente tinha entrado na faculdade. Isso é meio dos anos 2000, desculpa. Meio dos anos 2000. Cara, é muito mal. E depois eu acho que eu revi ele mais uma ou duas vezes, não lembro exatamente. Mas é aquela coisa, né? É um filme que ficou sempre muito na minha cabeça por causa dessa... Eu gosto muito, só para introduzir aqui, desse clima de pesadelo lúcido que ele tem, sabe? Uhum. Toda essa ambientação da madrugada. Eu gosto muito de filmes que se passam de madrugada e de todo aquele mistério que tem. Né? Então, basicamente, foi um filme que me encantou por causa disso. Massa. Bibiana, então, vamos por ti pro seguinte, qual a tua relação com esse filme? Tu já tinha visto, etc e tal? Então, acontece algo curioso, porque assim, pra mim eu jurava que quando eu e o Xande a gente tava namorando, assim, bem no começo ainda, eu lembro de ter visto, porque assim, o Xande falava muito nesse filme, sabe? E eu acho que tu tem um box, né, de curtas não, acho que são médias metragens de diretores famosos, né, tem do Scorsese, tem do Coppola, e por algum motivo eu achava que junto desses eu tinha visto After Hours, Não, esse é o Contos de Nova York que tu tá falando. Pois é, não, eu sei, mas aí... E eu acho que eu confundi também com aquele outro do Inominável lá. Sabe, Xande, o que eu tô falando? Não. Agora até me esqueci o nome da peste lá. Não dá pra falar aqui o que já fez. E eu acho que eu confundi, entendeu? Só que assim, vendo o filme, eu não lembrava de nada, mas ao mesmo tempo me ficava assim uma sensação de que eu conhecia, sabe, aqueles personagens... Aquela história. Na verdade, parece que eu conhecia mais a história do que os personagens. Eu não sei se eu vi ou se eu não vi esse filme, sabe? Eu não... Algo curioso aconteceu no meu cérebro, eu não lembro, tá? Mas não é um filme estranho pra mim. Talvez porque tu tenha visto aquele episódio de Ted Lasso também. Mas não sei. E é isso, sabe? Eu acho que, resumidamente, depois a gente entra, né, no que a gente acha do filme. Mas, enfim, assim, de primeiro momento, eu gosto. Principalmente desse gênero, né? Comédia de erros, eu curto muito. E esse clima noturno também, porque tudo tende a piorar. Sim. Né, na vida desses personagens. Eu vou aproveitar o gancho porque eu tive, assim, Bibiana, a mesma coisa que tu, eu achei que eu não tinha visto esse filme. Minha vida inteira, acho que eu falei pra todo mundo, eu nunca vi esse filme. E daí quando eu comecei a ver, não, mas eu lembro dessa cena com a Linda Fiorentino. Eles vão pro quarto, eu lembro disso. E literalmente todas as cenas do filme, de alguma maneira, estavam no meu cérebro, mas eu não lembro de ter visto esse filme em momento algum, assim. Também não consigo localizar se eu vi partes soltas, se eu vi na época, quando era muito jovem, não faço ideia. E também, assim, eu adoro esse tipo de coisa, como vocês falaram, de madrugada, gosto de filmes que não é tempo real exatamente, mas é quase como se fosse. É uma narrativa que nós vamos pegar uma noite e tudo acontece nesse momento aqui. Tá certo que essa noite narrativamente dura mais do que qualquer dia.
Mas isso também eu gosto. Eu adoro essa manipulação de tempo. Que só é possível no cinema, né? O cara sai de casa às 2 da manhã, acontece tudo que acontece numa vida inteira ali às 2 às 6 da manhã. É genial. Mas enfim, antes sem me alongar demais, por isso, isso assim, eu gostei muito da vibe do filme. Vendo, eu lembrava muito do Silver Lake também. Então, suscitou boas lembranças também. E Leonardo, tamo contigo. A bola é tua. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu gosto do título em português, eu gosto da tradução. É uma má tradução, Leonardo. Eu gosto da tradução. Cara, é uma tradução quase literal. Não tem o que fazer. Não, porque depois de horas parece que tu tá esperando, ou é depois de horas esperando. Não é depois da hora de fechar, por exemplo. Assim, depois da hora de fechar, seria um título melhor. É o título do filme em inglês. Não, eu entendo o que tu quer dizer. É porque ele tá falando, na verdade, do mundo que acontece quando as coisas estão fechadas. Sim, quando as coisas fecham, sim. Então, a minha experiência com esse filme é mais ou menos parecida com a do Alexandre, eu acho, porque eu me lembro que eu assisti esse filme no final da faculdade, assim. Acho que foi lá por 2007. E eu me lembro de quando eu assisti eu não ter gostado desse filme. Eu ter achado, assim, não ter pegado muito a proposta do filme ou a vibe do filme e meio que, eu diria quase achar um filme ruim, assim. Quase achar um filme fraco do Scorsese, assim, tipo, não pegar muito a moral, assim, não gostar, porque assim, eu não gosto muito de filmes, assim, que é tipo, uma madrugada muito louca, uma noite muito louca, sabe? Ou tipo, aquele filme que é um dia que nada dá certo pro personagem principal. Eu não gosto muito desse tipo de filme, assim, eu acho tudo meio... não me agrada tanto, assim, eu acho às vezes meio aleatório, meio forçado, assim, tipo, tudo tem que dar errado nesse espaço de tempo. E eu acho que eu fui um pouco com essa sensação, assim, antes de reassistir o filme, mas reassistindo ele ontem, assim, acho que ele me pegou bem mais, assim, do que tinha me pego quando eu vi lá em 2007. E eu acho que concordo com o Alexandre que o que mais me fascina nesse filme é a ambientação, assim, sabe? Eu gosto muito de filmes que tem um clima noturno, assim, sabe? Essa coisa mais, te passa de madrugada, daí tu vê as ruas, às vezes, molhadas logo depois da chuva, lugares fechados, os bares, sei lá, com avisos neon. Eu gosto muito desse climão, assim. E eu acho que isso o filme passa muito bem, sabe? Esse clima realmente de madrugada e do personagem desorientado e não podendo voltar para casa no meio da noite, me pegou, assim. E eu acho que digamos assim, a aleatoriedade do filme, que são essas mini tramas todas misturadas e nem todas necessariamente elas fazem muito sentido ou não necessariamente depois tu entende, elas não têm uma resolução, né? Algumas eles parecem até meio surreais, eu acho que todas parecem meio surreais, na verdade. Mas eu gostei disso, assim, eu gostei dessa proposta, assim, até porque dessa vez eu não senti que o filme ficou meio solto, sabe, meio tá e aí, sabe, eu acho que toda essa abertura que ele deixa até o final eu comprei, assim, e eu acho que isso ressoa muito com o final mesmo, né, quando ele volta pro trabalho dele, eu acho que daí tu entende ali a proposta do filme, né? Qual é a ideia principal que o filme tá passando. E é isso. Massa. Vai puxar algum assunto, Rafael? Pode falar, Bibiana. Não te pauta. Pegando esse gancho aí do que o Leonardo falou, de que algumas, né, cenas, enfim, ali não tem muita conexão e parecem surreais, eu acho que é não sei, né, tô chutando, mas me parece que é o tom ali que ele quer dar de que é algo onírico, sabe, por passar de noite, enfim, de madrugada, aquele cara tá cansado, desorientado, né, os sonhos também são assim, né, os sonhos não tem muito sentido, não tem muita conexão, daqui a um pouco tu tá voando, daqui a um pouco tu vira, sei lá, uma borboleta, não sei. É uma coisa muito, muito louca o sonho. Então, para mim, tem esse caráter mais onírico mesmo, né?
de que as coisas não precisam, de fato, ali ter uma conexão e uma verossimilhança com a realidade. Uhum. Inclusive nas personagens, né, cara? Tem ambientação, mas uma coisa que também me chama muita atenção é a estranheza das personagens, assim. O mistério, assim, tu olha pra cada personagem que não é o Paul Hackett e em certos aspectos até o próprio protagonista tem as suas peculiaridades ali, as suas estranhezas, mas o mundo e todos os personagens que ele cruza naquela noite tem formas de agir que são sempre um pouquinho intrigantes, sabe? Sim. Inesperadas, aquela coisa do mistério, tu não sabe de quem é essa pessoa, de onde é que ela veio, qual é a reação que ela vai ter. Isso te causa uma curiosidade, acaba instigando também, né, o espectador. Isso me chama muita atenção. Sim. E essa coisa que o Leonardo falou da comédia de erros, assim, eu acho que foi uma coisa que eu também mudei a percepção. Eu até gosto, dessa jornada assim, de comédia de erros. Eu adoro. Mas realmente, a primeira vez que eu vi, eu fui mais nessa galhofa, assim, o cara se dá mal, olha só que inusitado, o cara tá se dando mal. E dessa vez eu tive até uma outra leitura, eu fiquei mais focado também nessa coisa de observar os personagens e ver o mistério de cada um, mas também o filme fala um pouquinho sobre esgotamento também, sabe? Sim. E tem uma cena ali no começo bem no comecinho do filme que eu não tinha me dado conta das primeiras vezes que eu vi, que ele tá, se eu não me engano, ensinando um novo colega de trabalho dele, né? A usar o computador. A usar o computador. E o cara fala, mas eu não quero ficar nesse trabalho aqui, isso aqui não é o que eu quero fazer pra sempre, né? Uhum. E meio que naquele momento tu vê que ele fica decepcionado, assim, né? Que ele percebe que é o que ele tá fazendo e não sabe se ele tem muita perspectiva, né? Ele fica olhando assim pro nada, né? O cara fica falando e ele fica viajando. Uhum. E isso me despertou um outro olhar, assim, porque eu fiquei pensando, esse cara, de repente, ele faz tudo igual o tempo todo, ele tá sempre nesse trabalho, e daí, nessa noite, ele quis fazer uma coisa diferente, que foi realmente ligar para aquele lugar para comprar um peso de papel e ver aquela mulher. Uhum. E aí, quando ele quis fazer uma coisa para sair da sua rotina, deu no que deu. Sim. Antes da gente entrar nesses pormenores, eu preciso que a gente chegue num consenso, porque esse personagem do Paul Hackett, não sei se vocês são muito familiarizados com jogos adventure para PC do meio da década de 90. Não, né? Tinha um jogo adventure, que geralmente é jogo, a gente chama de point and click adventure, que é um jogo que tu anda com um personagem, tu clica em coisas, soluciona puzzles e conversa com pessoas. E tinha um desses que era a versão erótica, que era o Leisure Suit Larry. Que, se vocês procurarem uma foto do Leisure Suit Larry, ou uma imagem, qualquer coisa, o design dele é basicamente o Paul Hackett nesse filme, assim. Cuspido e escarrado. Leisure Suit Larry. Larry de paletó de leisure, de diversão. E esse cara me passa uma vibe, assim, de atentado sexual esperando acontecer a qualquer momento, assim. Do sorrisinho calhorda pros comentários que ele faz, o quão autocentrado ele é, a cara do ator tá perfeita. Eu sei que o ator não é isso, porque eu vi outros filmes com ele é muito versátil, na verdade, é muito legal. Mas nesse filme, assim, ele é uma figura quase odiosa pra mim. E ver essas desventuras, eu ficava, na verdade, meio que torcendo pra que eles ferrassem mais e mais. E o filme funciona muito por causa disso. Eu acho que é uma linha tênue, né? Porque ao mesmo tempo tu fica, coitado do cara, olha só tudo que tá acontecendo. E depois assim, mas ele não é tão legal assim. Ele tem umas reações intempestivas, às vezes, bem brutas. Principalmente ali com a personagem da Rosana Arquette. Tem complexo com queimaduras que fica extremamente mal. Você fica no ar, assim, que eu acho interessante que fique no ar, inclusive. Sim. Muitas coisas ficam no ar, muitas coisas são, porque a história dele mal resolvidas. A história que ele conta que põe a Kiki pra dormir lá no apartamento, que quando eu era pequeno tiraram minhas amigas, as amigas, e fui no hospital e me botaram na ala de queimados, e daí eu espiei, e ele nunca termina a história. Mas a gente imagina que algo tenha traumatizado ele.
E é interessante que tem esse subtexto de incêndio que pode ter acontecido ou não, pessoas que podem estar queimadas ou não, e tu fica o tempo inteiro nessa... Enfim, não queria monopolizar muito, só queria que todo mundo concordasse em primeiro lugar o quão homem lixo esse cara é no começo do filme. Sim, sim. Queria saber se você tiver outras percepções também. Ali parece que a qualquer momento, assim, ele vai despirocar de vez e fazer alguma coisa errada, sabe? Sim. Não chega ali às vezes de fato, mas foi o que o Xande falou, ele tem umas atitudes, assim, intempestivas às vezes, que tu pensa, nossa, esse cara vai bater na mulher, sabe? Esse cara, sei lá, vai... Não posso falar aqui, né, porque vai pro YouTube, mas vai, né, fazer algo de muito errado com essa mulher, ou, sei lá, não sei, qualquer coisa, assim. E também, não sei se vocês perceberam, se foi só eu, tem um clima, assim, que às vezes parece meio suspense, né? Uhum. Que alguma coisa, assim, vai acontecer pra ele e não, sabe? Só não acontece. Eu gosto disso também. Sim, pra mim, todos os diálogos ali com a Arquette no começo do filme tem esse clima, assim, que fica alguma coisa muito errada vai acontecer ou sair disso, nunca é uma conversa confortável. Até logo que eles se conhecem, que é pra ser, tipo, o momento, entre aspas, feliz do filme, tu fica um pouco meio... O que tá acontecendo? Porque a conversa dos dois não bate 100%. Né, exato. Parece que ela fala A, ele fala B, e ela começa conversando com ele. Cara, eu não sei, eu sou muito desconfiada. Uma estranha, uma desconhecida, vem assim falar contigo do nada. Eu adoro sabe? esse livro. E aí ele não ouve, ou faz que não ouve. Eu adoro esse livro. Ela repete até que ele dá, sabe? Não se sabe de fato o que ela quer com esse cara. Pra mim não ficou claro até agora o que ela queria com esse cara. Acho que ela queria alguém pra conversar, pra desabafar, mas... né? Mas aí ele é tão mal ouvinte. Sim. Eu não acho ele, assim, tão homem escroto. Eu acho ele homem escroto, acho ele bem problemático, não acho tanto, assim, acho que, tipo, tem momentos do filme que ele é muito, tem momentos do filme que não é tanto, mas assim, mas acho que fica bem claro desde o começo do filme que ele vai se encontrar com a Rosanna Arquette porque ele quer transar, né? Ele quer, tipo, ele sim. É isso, né? Tipo, e meio que é isso desde o primeiro momento que ele se encontra com ela, é essa a intenção dele, né? Tipo, não é tanto assim falar com ela, mas essa... dele tá claro. Essa vontade dele. Se ele puder também transar com a Kiki, que é a companheira de apartamento dela, também, assim, tipo, é meio que esse o objetivo dele, né? Eu acho engraçado também como todas as mulheres que ele encontra, assim, né? Ou as mulheres que, enfim, que se colocam no caminho dele. Eu tenho uma leitura muito específica sobre isso, desculpa. Mas todas são loiras, né? Todas são brancas e loiras. Sim. Assim. É verdade. Não parei pra pensar exatamente por quê ou qual é a ideia do filme em relação a isso, mas é muito esse arquétipo também, né? Esse, sabe, até de certa forma, esse clichê, assim. E todas meio que representadas de uma maneira que elas são instáveis, ou elas são problemáticas, sabe? Mas eu acho que é muito isso, assim. Não é um personagem, assim, digamos, super carismático, assim, né? Super empático, né? Até porque tu não sabe exatamente qual é a dele, assim, né? O que ele quer, assim. Tu entende, que ele tá nessa jornada noturna. Ele é um playboyzão, né, cara? Ele não é necessariamente uma má pessoa, mas como proposta do filme, inclusive, eu acho, ele é um cara meio... meio... O cara que tu imagina que trabalha num escritório, num emprego normal, tradicional, assim. Meio brosão, meio abobado. Até meio picolé de chuchu, assim, né? Meio sem graça. Isso, exatamente. Eu acho que é isso. Sem graça, assim, sabe? Um cara que, é como o Alexandre falou, naquela cena inicial, ele tá ensinando um outro cara a mexer no computador, e esse outro cara fala, eu não quero trabalhar aqui pra sempre, eu quero ser um editor de livros de autores novos, né? O cara tem uma ambição, né? Tem uma coisa criativa, digamos. E daí quando o personagem principal vê essa possibilidade, assim, de ter uma aventura inesperada, ele agarra isso, né? Mas ao mesmo tempo
eu acho que também tem muito esse contraste, assim, de tipo, é um contraste evidente, assim, mas essa ordem, essa coisa super quadradinha que é o trabalho dele, com o que ele passa de noite e que depois isso vai já ressoar também com o final, né? Quando ele volta ao trabalho dele, e é como se ele tivesse experienciado 2 mundos completamente diferentes. Assim. Um que é um mundo todo certinho, todo calculado, todo hermético, e o outro é o mundo do caos, assim, né? Que ele acaba voltando para esse mundo que ele conhece, né? Essa coisa super assim, né? Calculadinha, tudo no seu lugar, enfim, e acho que enfim, que acho que o filme trabalha com um pouco esse contraste, assim. Sim. E eu queria... Diga, Alexandre. Também tem a questão de que o filme, acho que aponta para isso várias vezes, de que ele é um cara que não tem exatamente uma condição financeira muito próspera, assim, muito boa, porque tem algumas vezes, primeiro quando ele tá no táxi, que ele tem uma nota de, se não me engano, $20. $20. E aí ele coloca essa nota e a primeira cena, o cara sai correndo alucinadamente com o carro, tipo, uma velocidade incrível. Em planos acelerados da pós, que fica extremamente cômico, parece que tá vendo Trapalhões. Tem isso. E aí a nota de $20 dele sai voando pela janela e ele não tem mais. Ele fala, não tem mais como pagar. Mas a gente tá numa época que não tinha Pix, não tinha caixas automáticos. Tem não isso. Tinha nada, né? E não tem nem como sacar dinheiro, né? Tá de noite. E depois ele não tem grana pro metrô também, né? Sim. Então, não sei, eu talvez tenha sido uma percepção errada, talvez seja uma coisa bem episódica, né? Porque ele talvez não tivesse condições de tirar mais dinheiro e tal. Mas eu achei que até que o filme fizesse um comentário sobre isso também, sabe? Eu não sei, a minha impressão foi mais, a minha impressão é que ele tem uma situação financeira boa, assim. Claro, não é um cara rico, mas tem uma situação financeira boa. Mas ele teria $20 para voltar para casa se ele pudesse acessar esse dinheiro de alguma maneira, eu imagino. Pode ser. Me passou mais a ideia de que ele é um cara um pouco despreparado para imprevistos, assim, sabe? Acho que me passa um pouco isso, porque ele é um cara muito que trabalha sempre no mesmo lugar e sabe sempre o que vai acontecer naquele lugar. Por que ele entra no táxi, tira o dinheiro e põe o dinheiro no negócio que... Pois enfim, tipo, acho, é engraçadíssimo, mas por quê? Um cara que ele só conhece, digamos assim, ele só conhece o que ele conhece, sabe? Quando as coisas saem um pouco da rotina dele, ele se perde, assim. Não Eu acho que é exatamente isso. Tipo... E Exato, outra coisa que me deu uma agonia, desculpa, ele perde uma nota de $20, depois, mais além, ele descobre na estátua da Kiki que ela tá fazendo, tem uma nota de $20. Ele demora o filme inteiro pra pegar a nota. Cacete, cara, resolve teu problema ali. Mas é legal, quando ele finalmente pega... Eu sei que isso não faz sentido nenhum, mas eu senti uma conexão mágica ali, porque o filme tem essa leitura, assim, que pensa, às vezes até eu fico pensando se as coisas são reais ou não. Eu pensei, e se essa aí for a nota dele? Pois é. A nota que saiu a nota que saiu voando pela janela, entendeu? Não faz muito sentido, mas eu acho que, de certa forma, o filme deixa isso no ar, assim, deixa, eu também acho que deixa. Ele faz essas conexões, assim, porque de certa forma, aquela estátua é pros caras que estão andando na rua, enfim, tem todo um... Eu não diria uma lógica, mas tem um encaixe de fatores interessante. Aquela nota veio voando, a Kiki tava muito cansada, ela nem viu que era $20, só molhou e botou. Ela não tá nem aí, é uma artista blasé ali, super... Total. É muito... Cara, a vibe dessa personagem é a melhor do filme. Sim. Eu só vou dizer agora, eu queria o filme da Kiki. Ela é muito blasé, exatamente, definiu perfeitamente. Ele começa a fazer, tipo, ela não tá nem aí, ele começa a fazer massagem nela, assim, tipo... Mas eu acho que ela adora mais por causa da história sem graça, que ele só fala sobre si. Aliás, primeiro momento que eu pensei, esse cara é um lixo, no começo lá, quando a outra diz, que legal esse livro que você tá lendo, e ele, sim, porque o autor e não sei o quê, daí ela cita um trecho do livro, e ele, não, porque o autor teve uma vida muito interessante, tipo, a mulher pensando em artes e conceitos, e o cara pensando em homens.
É o Henry Miller, né? Não sei qual, acho que era Trópico de Câncer que ele tava lendo. Isso. É o melhor trópico do melhor signo, inclusive. E outra coisa, o Leonardo tocou nisso, eu acho interessante, acho que a Bibiana vai, obviamente, falar melhor que eu, mas a percepção que eu fiquei, assim, da representação das personagens femininas desse filme, não que eu não achei o filme machista por si só, posso estar errado, mas ele parece muito uma visão masculina do mundo, assim. Ele é muito, é a visão de um homem de como relacionamentos acontecem e se desenrolam. E pra mim, assim, basicamente cada mulher que ele encontra tá simbolizando uma etapa de relacionamento da vida de uma pessoa. Parece, exceto a Kiki, parece que, né? Ela é blasé, parece que todas estão muito interessadas nele, né? Exato. Mas eu tive acho muito ele interessantíssimo. E tu fica, por quê? O que esse cara fez? O que ele falou? Nada. Ele não é nem muito particularmente atraente, assim. É só um cara. Exato. Eu nunca li o Trópico de Câncer, né? Mas aqui numa pesquisa rápida na internet é um livro que fala sobre um escritor americano empobrecido que vive uma vida boêmia entre prostitutas, cafetões e artistas em Paris nos anos 30. Esse cara não leu esse livro, ou se leu, não entendeu. Mas tem uma certa, né, conexão com o filme. Assim, sim, claro. Ele fica no boêmio, no meio da noite, com várias pessoas, ele interagindo com várias pessoas, enfim. Isso pra mim é um dos acertos do filme, de pegar um cara nem um pouco boêmio. Aliás, ele, a certa altura, a Marcy convida ele pra fumar maconha, e ele fala, não, depois, eu não acredito que esse cara fumou maconha um dia na vida dele. Eu também acho. E ele tá, tipo, ele vai parar no Sorro, que é uma vizinhança super artística e coisa e tal. Aliás, uma das reações que ele tem, intempestivas, é relacionada à maconha. Sim. Lembra que depois ele pede e ele fica muito brabo. Ele fuma e fica isso aqui é horrível, isso aqui é uma porcaria. Onde é que tu conseguiu? Onde é que tu comprou? É colombiana. Não é. É verdade. Mas ali eu acho que ele tá fazendo um teatrinho, porque ele tá mais a fim de se livrar da situação, né? Exato. Ele viu que não vai rolar, tipo, quando tu chega no quarto e a mulher começa, porque eu fui estuprada, porque já foi pro brejo a coisa, daí a conversa só degringola pra lá, dali pra pior, né? E só queria ressaltar também, eu esqueci de falar no começo, mas eu gosto muito da Rosanna Arquette. Sim. Eu acho que ela tá bem no filme, ela tem pouco tempo, né? Depois ela acaba morrendo. Não tem tanto tempo de tela. Eu fiquei o tempo inteiro pensando, ela vai voltar, ela aparece no final do filme, o que acontece? Não. Sim. Mas eu gosto muito dela, eu acho que ela tem uma presença cênica muito forte, eu acho que ela tá bem nesse filme, e ela tá bem em vários outros filmes também. Ela meio que é um símbolo desse cinema dos anos 80 ali, né? Uhum. Ela fez o Life Lessons com o Scorsese também, que é um média-metragem que eu gosto bastante. Ela tá no Pulp Fiction, que o Rafael falou, ela tá num filme do Cronenberg, que é o Crash, que é um filme bizarríssimo. Esse filme Mas não, tem vários filmes que eu sempre acho ela bem interessante, e ela tá bem nesse filme também. Mas que só pra terminar, que eu comecei um raciocínio e não cheguei a lugar nenhum. Mas é que esse filme pra mim simboliza muito, assim, que como o Leonardo falou, uma vida normal, se tu não faz nada pra mudar ela. E pode ver que, pelo menos pra mim, a minha leitura, vendo as mulheres que ele se encontra, e basicamente elas são progressivamente mais velhas, e a impressão que dá é que te tá vendo, na verdade, cenas de um casamento longo que não tá funcionando pra ninguém, em momento nenhum, mas as pessoas meio que persistem nessa rotina, assim, e o filme meio que tá meio que desmembrando isso, então, obviamente, em uma noite só, com uma coisa fantasiosa e tal, mas pra mim ele tá falando muito sobre essa vida que se tu não faz nada pra mudar, é a mesma vida o tempo inteiro, e é previsível, é fechadinha, e é isso mesmo. Vai ter broncas porque tu saiu de casa, com quem tu foi, e coisa e tal, e é aquela coisa de sempre, assim, né? Boa metáfora.
Não tinha pensado nisso. Foi meio que a leitura que eu acabei vendo do filme, assim, mas não sei o quão... Tem várias coisas que quebram isso também, que é interessante pra mim. É a partir da visão dele, a partir das vivências dele, né? Porque aquilo que tu falou, eu também. Não é um filme, assim, com muitos problemas machistas, mas eu acho que tem ali a visão dele, né? Que, enfim, é um homem branco, né? Hétero. Tem a questão da insegurança ou segurança sexual, que tem os... Pois é. Os gays ali na volta. E se ela, a Marcy, né, se ela queria só um desconhecido para conversar, e quando ele percebe isso, ele, tá, tem que dar o fora daqui, sabe? Tipo, cara, tu não consegue ser minimamente sensível pra... Tu te dispôs a sair com uma estranha, entendeu? Para trocar fluidos com uma estranha, e quando essa pessoa simplesmente ela só quer conversar, tu quer saber? Vai te catar, eu quero ir pra casa, eu só quero ir pra casa, não tô afim disso, sabe? Então e com as outras é aquilo, é sempre elas estão, parece que ele é muitíssimo interessante, elas estão sempre atrás dele, elas estão interessadas nele, tem que sempre escapar delas por algum motivo, né? E eu acho que ele é ali bem abobadão, sabe? Porque aquilo que eu acho que foi o Leonardo que falou, quando ele tá ali no escritório e o cara começa a contar justamente, eu não quero ficar aqui a vida inteira. Eu não sei se desperta algo nele, sabe? Tipo, eu nunca tinha pensado nisso antes. Ou se simplesmente... Porque ele parece ficar olhando assim pro lado, viajando, sabe? E não me parece assim que desperte algo nele, tipo, sim, olha só o que esse cara tá falando, eu realmente, né, eu nunca tinha pensado nisso, talvez eu não queira isso pra minha vida inteira. Meio que a impressão que me passou é que tá mais um que quer viver de sonho nessa vida, sabe? E eu acho que ele se submete àquilo porque para ele é conveniente, aquele emprego é certinho, né? É um dinheiro fixo no final do mês, ele já está acostumado a fazer aquilo. E vai se tornar obsoleto em questão de 2, 3 anos. Exato, e o máximo que ele consegue, né? E ainda é a partir de outra pessoa, porque é ela que dá o primeiro passo, é ela que chama ele para sair, enfim. Ele precisa, ele acha, né, enfim, fora ali daquele momento dele de trabalho, né, que aquela personalidade que ele assume no trabalho, enfim, aquelas 8 horas por dia, ele consegue dividir bem, agora eu tenho um momento para extravasar, para fazer tudo diferente, né, para ver como é que é, sei lá, sair dessa monotonia, e no fim, bom, ali no encerramento para mim é isso, sabe, ele não consegue, sabe, ele tenta e dá tudo errado, né, e pelas escolhas dele, entende, porque, tipo, não quer dizer que qualquer um que vai sair da noite para querer se divertir vai dar tudo errado, né, eu já consegui várias vezes com sucesso, posso dizer. Não, em nenhum momento ele se adapta, né, ele sempre parece deslocado de tudo. Né? Eu acho que o que mais retrata isso é o Clube Berlim ali, que ele fica completamente... Parece... Por que eles não deixam eles moicanarem ele? Exato. Eu queria ver ele com o cabelo moicano. Ele ficou só com um furo aqui. E não justifica, né? Não justifica ele por ter tido uma noite péssima, que isso seja uma regra. E aí o fechamento, parece que é aquilo, né? Eu tinha razão, a minha vida é essa, eu tenho que ser certinho. É assim que as coisas funcionam pra mim. Mas é um cara chato. É verdade, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo acho que tem alguma coisa nele que é mudada pra sempre nesse filme, obviamente. Porque ele tá, no final, ele chega no trabalho, mas ele tá sujo de gesso, ele tá impactado por aquela noite, de certa forma, ele não é mais a mesma pessoa do começo do filme. Pode ser. Pelo menos eu tive essa visão, assim. Porque o cara, ele se submete. Ele se submete a entrar no local de trabalho dele naquele estado. Alguma coisa realmente deve ter mudado ali. Ou ele deixou de se importar.
Não, agora ele já é um cara que já sabe o preço do metrô e já sabe que ele não Não, já é sabe que ele não muito pode. alienado, né? Ele Em já sabe que ele defesa não dele, pode. o metrô aumentou naquela noite. É. E ele já sabe que ele não pode jogar papel no vaso sanitário. É verdade. Não, isso me deixou revoltado, cara. Dos outros, É né? muito. Ele vai no apartamento do cara, ele começa a usar o banheiro, eu já pensei, estranho, porém, ok, tu faz isso. É humano tu usar o banheiro de outra pessoa sem a pessoa Óbvio. naquela casa. Mas daí tu jogar o papel no vaso do jeito que ele joga ainda, e daí puxa descarga e alaga o apartamento e vai embora. É, a impressão que eu tenho é que ele é um cara alienado, sabe? Acho que um pouco, sim. É. Leonardo, para de bater no teu microfone, por favor. Eu sou super põe. Aliás, quem nos ouve também ouve bastante põe. Oi. Porque o Leonardo Parece que o cara tá... bate no microfone parece quando tá falando seguido, assim, então não tem como cortar. Eu tava só ajeitando o microfone, mas tudo bem. Eu ia só voltar no que a Bibiana comentou, porque eu também acho curioso, assim, que ele não é um cara interessante, ele não é um cara até carismático, mas parece que todo mundo no filme cria uma curiosidade de uma forma ou de outra por ele, assim, sabe? É uma coisa muito estranha. Mas eu acho que isso é também pelo fato de que ele sempre parece, como o Alexandre falou, sempre deslocado onde quer que ele esteja. Né? É como se fosse uma figura peculiar, assim. Tipo, tirando o trabalho dele, ele sempre vai ser uma pessoa... Tirando o local de trabalho dele, ele sempre vai ser uma pessoa que vai aparecer fora de lugar, em outro lugar, né? Em outro Inclusive espaço. o apartamento dele. Não sei se vocês se repararam no apartamento dele, que parece assim super pensadinho pra, ok, eu quero passar a ideia de um cara bem sucedido de classe média alta. Mas parece assim que tu pegou num catálogo as coisas, né? Eu achei isso... As cores do apartamento, quando mostra o apartamento, são praticamente as mesmas cores das roupas que ele tá usando, que é exato. branco, assim. É, total. Meio neutra, assim, né? Meio meio neutra demais, né? Exato, não diz nada. É um apartamento que não te diz nada sobre aquela pessoa. Exato. Os quadros não têm relação com o ser. São só imagens bonitas, ou tecnicamente bonitas, não sei nem que ele ache bonitas especificamente, parece. Ao contrário do espaço da Marcy, que é um espaço caótico. Marcy e da Kiki também. Caótico, cheio de coisa, com escadas e paredes que não fazem sentido, curvas que vão pra sei lá aonde. Eu adorei aquele apartamento. Mas e os bares também. Desculpa, eu tô falando de bares, mas eu acho... Os bares... A cena no bar é bem interessante, porque é muito aquele clima de final de festa. Só que daí ele vai falar com o John Hurt e ele diz, não. Geralmente é essa hora que as coisas começam a acontecer. Hoje que tá parado. Mas essa noite... Aliás, menção honrosa pro John Hurt, que ele tá muito bem nesse filme. Ele, tipo, que nem a Arquette, assim, ele tá relativamente pouco no filme e é uma presença que fica contigo. Sempre. Volta pra aquele cara, ele vai te ajudar de certa maneira. E como o nosso protagonista é incapaz de se ajudar. Não, ele ferrou com o cara, ele foi lá e botou papel no vaso sanitário do cara, ele estava disposto a ajudar. E eu achei estranha aquela cena, eu acho que, né, demonstra um pouco ali da personagem, da personalidade desse cara, porque ele quer ajudar o Paul, e aí a caixa registradora não abre e ele começa a chutar a caixa. Sim. Não, ele tem problemas. Ele não é um cara confiável, eu diria. Não. Aliás, ele é o ex-namorado da Marcy, que a gente ouve, a história escabrosa. Exato, e tem a mesma... A figurinha ali do chaveiro dele é a tatuagem dela. Que dá a entender que é meio que uma marca de possessão, de certa forma. Exato. Que é bem perturbador. Ele não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa. Está bem atuado e bem representado, mas é uma péssima pessoa. Mas o chilique que ele tem com a registradora, eu tava me vigiando de rir quando aconteceu. Sim. Ele começa a chutar de uma maneira muito engraçada. Assim, a registradora tá alta até, dando uns pinotes pra chutar. E aí, quando ele sabe que a namorada morreu... Ele faz aquele... Não deu...
Não me passou assim que, eu estou realmente sofrendo por isso, sabe? A impressão que dá é que não, perdi algo que eu tenho, só isso. Exatamente. É a mesma reação que ele teria quando perder as chaves. Exatamente. Não, e aliás, tu falou no começo do episódio, Rafael, dessa questão da dilatação, da expansão do tempo no filme. Uhum. E eu lembrei disso agora, vocês falando do John Hurt ali, né? Em certo momento ele volta a falar com o Paul, e ele fala, eu tive num velório e voltei. Uhum. Tipo... Não, ele tava no necrotério, ele fala. Ele falou no necrotério. Ele fala do morgue. Tá. Tem alguns errinhos de tradução, assim, que me chamam a atenção também. Tá, não, eu não prestei atenção no áudio original, então. Mas mesmo assim, tipo, tudo acontece naquele espaço de tempo, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano, tem 2 eventos no Clube Berlim. Sim. Ele vai e depois alguém tá divulgando que vai ter outro evento no Clube Berlim na mesma noite, daí ele volta pro Clube Berlim. E tá vazio. Ali é o... Tipo, bar... Ninguém. Só a Júnia aquela. Sim. Quando antes tava lotado de gente, até o Scorsese tava lá. É verdade. Não, e o Paul realmente não é uma boa pessoa, né, cara? Porque se tu for ver, tem algumas pequenas atitudes, assim. Quando ele vai no bar, mais de uma vez ele vai naquela lanchonete, né? E daí tem uma hora que ele volta e ele tá sem dinheiro já, e ele quer ir usar o banheiro. Daí o cara diz, não, tu tem que consumir pra usar o banheiro. Daí, e ele faz as melhores piadas do filme. Daí ele sai, daí ele fala, eu vou ali eu vou sair, não sei por que ele diz que ele vai sair, ele inventa uma desculpa pra sair. E diz, me dá recarregar o parquímetro. Me dá um hambúrguer e um café. Pô, que sacanagem, cara. Ele pede pro cara fazer os negócios. Mas depois, horas depois, ele acaba no mesmo restaurante e o cara serve pra ele um hambúrguer e um café. Bem feito, isso é genial. Achei curioso o cara pedir um hambúrguer com café. Acho uma coisa. Café vem depois, todo mundo sabe. Não, e tem a personagem da Catherine O'Hara também. Ela tem um trailer de sorvete. Sim. Sim, ela tem um trailer de sorvete, ela colhe ele inicialmente, e daí tipo, ela vê um cartaz e tu tá ferrado, cara. E aí começa a perseguição a ele, né? E aquele caminhão de sorvete com a musiquinha vindo atrás dele é uma das coisas mais perturbadoras também. Não, sim, é muito perturbador. Não, mas só voltando pra outra, a garçonete. Que pediu demissão. Cara, ali, aquela mulher é o total oposto dele, né? Porque ela tinha ali, não é um grande emprego, né? Enfim, mas ela tinha ali aquele emprego fixo. Mas não é aquilo que ela queria. Exatamente. E ela tinha enfim, ela tem talento, ela desenha e tal. E ela desenha disse... tão bem que as pessoas perseguem ele por causa dos desenhos. Ela pede socorro. Não, tudo bem. Ela pede socorro pra ele. Ele, como um grande, né? Uma grande pessoa, não ajuda. Não, toda a relação que os dois têm nessa noite é tipo, ela pedindo qualquer espécie de conexão humana e ele, não, tchau pra ti. Eu quero ir embora. Ele é exatamente isso, Rafa. Ele não consegue se conectar com ninguém, sabe? Lá com a Kiki, ele faz massagem com ela, tu pensa assim, vai dar alguma coisa aqui, sei lá. Ele começa a contar aquela história monótona, a mulher dorme. Com a outra, ele quer transar e aí a mulher começa a falar ali dos problemas e ele, vou dar o fora. Com essa daí, ela pede socorro pra ele, não, vou sair daqui, vamos embora. Nada dá certo, cara, nada dá certo. Aliás, a cena que ela pede socorro é muito boa. Ele entra ali e no bar, num dos bares ali, né? E ela deixa um bilhete pra ele, né? Sim. Na mesa. E no bilhete está escrito, socorro, eu odeio esse emprego. Daí, não, e a reação dela quando ele lê é genial. Ela só faz assim com a cabeça. É muito bom. É muito bom. Aquela atriz é genial, cara. Todas as cenas com ela. E ela consegue vender muito bem a coisa de que, ela parece uma pessoa real que quer conversar e até ajudar esse cara, mas ao mesmo tempo tu fica o tempo inteiro pensando que tem algo errado com ela, tem algo muito errado com ela. A atriz fica dali, assim, perfeito.
Sim, e ela tem uma cara cômica também. Uhum. É muito bom. E ali o filme até literaliza, né? Que ele tá se sentindo sendo preso numa ratoeira, olha no chão e tem ratoeiras no chão na volta da cama, assim. Isso. Que talvez eu seja um pouco ingênuo em relação às intenções do Scorsese, não sei, posso estar errada, mas eu acho que ele acho que ele criticou, entendeu? Esse cara sendo... Eu acho que sim. Um boy lixo, assim. Não totalmente. Não, ele é um ser humano. Isso que eu acho interessante também no filme, que, ok, esse cara não é um personagem maravilhoso, nem nada assim, não é um exemplo a ser seguido. Tem problemas que a gente gostaria que ele melhorasse, mas ele não trata ele também como um desgraçado, assim. Uhum. Tem momentos que tu, como acho que foi o Leonardo falou, ou o Alexandre falou, tu meio que acaba torcendo por ele um pouco também, que... Sim. Porque foi o que eu disse ali no início, é a visão dele, né? E pode ser também um delírio, né? De que todas as mulheres, elas querem muito ele. Pode ser essa alteração aí da percepção, não se sabe, né? Talvez pela mente doentia dele, ou talvez pelo esgotamento físico, mental. Não se sabe, mas é a visão dele. Exato. E eu acho que tem uma crítica aí. Eu acho também. Esse cara que não consegue nem se desconversar dos vizinhos do cara que acha que ele tá roubando o apartamento. Aham. Já não, porque quem é que te deixou entrar? Ele me deu a chave, eu entrei por mim mesmo. Tipo, fala do jeito menos suspeito, por favor. Exato. Ou conta o que aconteceu, que tu foi pegar uma coisa pra entregar pro cara. Isso daí, sabe? Isso daí eu achei muito crível, sabe? Porque tem gente que às vezes eu convivo mais, sabe? Uhum. Que é assim, sabe? As pessoas simplesmente elas não conseguem explicar as coisas, sabe? É algo simples, é só abrir a boca. Podcast incluso. Não, é só abrir a boca e falar, cara, o que aconteceu. E acaba ficando com uma aura, assim, de mistério, de suspense para um negócio que é totalmente banal, sabe? Uhum. Que é corriqueiro, é dia a dia. Que é uma inabilidade social isso daí, sabe? Comunicacional. Eu acho que é mais comunicacional do que social, sabe? Sim. Isso me irrita muito. Só contar os fatos, tu não vai inventar uma história, é só contar os fatos. Mas eu acho que isso aí entra naquela questão da falta de traquejo dele pro inusitado que a gente comentou anteriormente, sabe? Ele nitidamente tem a cena do metrô também, que a gente tinha comentado que ele não tinha o dinheiro, né, que ele pede pro cara liberar. E ele vai lá e daí, beleza, não vai liberar. Ele tenta pular, ele pula a catraca. E vem segurança daí vem um segurança grandão assim, só eu nunca fiz isso. Desculpa, eu nunca fiz isso na minha vida. Tipo, é nitidamente isso, sabe? Ele tá... ele é guri de apartamento, né? Sim. Ele é guri de apartamento Total. Inclusive nesse mundo semi-artístico ali, Sorro, coisa e tal, ele não encaixa mesmo, né? Não encaixa. Não é pra ele. O Clube Berlim é radical demais pra ele. Bom, é radical demais pra mim também, mas... Mas tudo ali é radical demais pra ele, sabe? Um barzinho de noite é radical pro cara. Mais ou menos. Ele tá um pouco em casa naquele bar que tá tocando jukebox de madrugada e tal. Ali ele meio que se encaixa. É só que ele não se dá bem com a ex-garçonete ali. Eu não sei como é que ele não teve um piti vendo aqueles dois caras se beijando. É verdade. Eu, aproveitando esse gancho, pra mim, assim, pelo menos o tratamento que esse filme dá para os homossexuais é um pouco estranho, assim, um pouco, tipo, o tratamento meio anos 80 do cinema norte-americano, assim. Fica meio... sim. Inclusive é meio solto ali no filme, né? Sim. Mas como se todos fossem, assim, meio estranhos, assim, sabe? Meio Michê também. Meio YMCA. O cara que ele pede ajuda, por exemplo, acha que ele quer dizer, se coloca como um Michê ali na coisa e tu fica... Mas nada na conversa levou pra isso, nada, sabe? Por que a gente tá entrando nisso? Encontrei ninguém na rua, então ele vai querer transar comigo. Sabe, é um pouco essa vibe do filme, assim, essa coisa meio, olha como gays são estranhos, olha como eles são... Anos 80. Isso é meio... E aquele cara que, desculpa, eu só
antes que eu me esqueça. Aquele cara que ele leva ele pro apartamento, eu fiquei pensando, logo que ele aparece, que era o Niles do Frasier. Mas não é impossível. Inclusive o Niles, acho que era uma criança nessa época. Não sei quem é. Não sei quem é também. Depois aparece o ator mais perto, não tem nada a ver, mas de longe... Não sei quem é o Niles do Frasier. Não sei. Como tu não sabe quem é o Niles do Frasier? Deixa eu ver aqui. Não sei. Mas quem é esse cara do filme que eu não tô... Que cena é essa, Rafa? O cara de óculos que ele encontra na rua. O cara que leva ele pro apartamento. Ah, tá. Tá. Eu sei, de rosto eu sei quem é. Tá. Eu não lembro qual é o nome do ator, mas... logo que aparece eu pensei, é o Niles. Daí não era. Mas o cara dá os ares. Mas toda aquela cena fica esquisita ali, quando ele tá procurando abrigo, quando a mulher do sorvete tá vindo atrás dele, ele encontra um cara, pede, tu pode me levar pro teu apartamento, e fica aquele negócio, ok, o cara tá interpretando como se fosse um programa, e daí eles estão meio que conversando lá. David Hyde Pierce, esse mesmo. Grande amigo do podcast. Mas eu concordo contigo, Leonardo. Esse tratamento com gays, assim, fica totalmente solto nesse filme e parece uma coisa meio exotizando, assim, de um jeito não legal. Do mesmo jeito que as personagens femininas, assim, né? Tipo, todas são um pouco... super peculiares, assim, sabe? Não, é uma que a gente não sabe direito o que faz, que é a principal, eu esqueci o nome dela, que é a Marcy. A Marcy, daí tem a garçonete, daí tem a escultora, e daí depois tem que tem o carrinho de sorvete, é tudo um pouco assim... A June que meio que quebra isso um pouquinho pra mim, assim, ela sai um pouco do estereótipo, é a última, a que ajuda ele no final ali. Ela parece ter uma relação um pouco diferente, assim, parece que eles estão só conversando mesmo. Sim. Não é uma relação baseada em interesses ou exotizando ela, não, é uma mulher de uma certa idade que mora ali num puxadinho do bar, que é estranho, mas porém legal. Parece uma coisa um pouco mais madura, mais afetiva. O cara, então, inclusive o cara do bar, ele fala que ela é meio invisibilizada, né? Ele tem esse diálogo de, ela tá ali, mas ninguém nunca, meio que, não sei exatamente as palavras que ele usa, mas é meio que ninguém nunca percebe ela. Nota que ela tá ali. Né? E cara, eu gosto desse final. A questão dele virar uma estátua. Eu adoro isso. Também. Eu adorei isso. Eu também. Sabe? E se eu não me engano, eu tinha lido uma curiosidade que teve uma sugestão do Spielberg nesse final ali, que ele fala... Opa, então foi o Spielberg que ganhou o brainstorming? Eu acho que sim. O Spielberg falou que deu uma sugestão de que o Scorsese deveria botar as pessoas procurando por ele, a multidão procurando por ele enquanto ele estava na estátua. Que eu acho uma sacada muito legal. Sim. Até eu acho que a personagem da Catherine O'Hara para e olha pra estátua uma hora ali, quando eles meio que invadem ali pra procurar ele. E ele tá ali, mas ele tá exatamente ali, mas ninguém vê. Eu acho muito bom isso. Inclusive o momento que ele tá desesperado do apartamento e tenta fugir, ele entra daí onde ela faz, sei lá, um banho de gesso e se pendura no negócio. Ela, não faça isso. Ele joga gesso em cima, é muito engraçado aquilo. Sim. E os personagens do Cheech Chong, né, que tem uns plot twists em relação à condução deles, né, que inicialmente eles acham que eles são ladrões. Sim. Né, mas aí depois o Paul descobre que a Kiki é amiga deles e vendeu a estátua pra ele. E daí depois descobre que realmente são ladrões. Aliás, não, tá aí a conexão. E se o Tite achou o dinheiro, deu pra Kiki pra pagar a estátua, ela botou na estátua e daí... Bum! Tá aí, achei a conexão do dinheiro do Paul. Pode ser. Não, mas o dinheiro já tava... Só se ele deu antes, né, dela vender. Provavelmente deu antes. Bem antes, cabeça, né? Bem antes. 15 minutos antes. Não, bem antes. Porque ele chegou a primeira vez no apartamento, já tava a nota lá, grudada. É verdade. Desculpa, eu cortei todo o negócio legal pra falar uma bobagem e me dei mal. E claro, o filme tem toda essa... Tu tem que ter uma boa suspensão de descrença. Ele trabalha com
Tá, as ocasiões que ocorrem, redundância. As ocasiões do filme, elas às vezes são meio que forçadas, meio que colocadas ali, tipo, ele vai ser ajudado pelo cara, daí ele volta, o bar tá fechado, sabe? Coisa assim. E culmina com o ápice disso, que até eu acho que faz parte dessa narrativa de sonho, sabe? Por isso que eu falei que pra mim era meio que um pesadelo lúcido. Né? Porque o pesadelo não tem uma lógica verossímil, como a Bi falou no começo. E aquele final, tipo, a estátua cai exatamente na frente do trabalho dele, se despedaça e ele consegue sair. Tipo, é muito bom. Quase um ex-machina ali, né? Mas eu acho muito genial esse final, não só tematicamente, como eu acho que funciona tudo, assim, acho que é perfeito pro filme. A coincidência absurda faz parte. Não, e o que o computador fala pra ele, né? Bom dia, Paul. Ali ele tá na Matrix, ali, total. Não, mas pra mim isso foi uma coisa que, assim, eu botei ali na descrição na minha sinopse que ele é o Word antes do Word, mas o filme tá fazendo esse comentário também e eu acho que esse final é meio que, em 15 minutos esse computador vai ter evoluído o suficiente pro teu trabalho ser irrelevante. E é meio que essa a piada ali no final pra mim, assim, eu vi muito assim. Inclusive é engraçado que a gente tá ensinando as pessoas a usarem o computador que vai nos substituir no nosso próprio emprego no futuro, é uma coisa louca. E é o que aconteceu e o que tá acontecendo ainda, que é muito doido. Mas eu não queria me furtar da gente chegar no final desse episódio sem falar de como nosso amigo Paul reage quando ele percebe que a mulher morreu, que ele entra no quarto pra pedir desculpas, ele parece que ela tá dormindo e ele começa a pedir desculpas falando sozinho. Nisso a Kiki foi embora, e daí ele sai, quer dizer, descobre que ela morreu, sai pra falar com a Kiki, não tá em lugar nenhum, tem um bilhete, e daí ele começa a botar cartazes, corpo aqui, corpo aqui, corpo aqui. Não, dead person, uma seta. E pra mim o momento que ele mais mostra como ele é escroto é quando ela já tá morta na cama, que ele começa a tirar o cobertor de cima dela. Sim. Dela, né? Aquilo lá, tipo, é a atitude mais absurda e escrota que ele tem no filme todo, assim, né? E que é ali também quando ele vê a tatuagem da caveira, enfim. Coisas importantes acontecem ali, porém, por uma motivação horrorosa. Mas é isso, né? O cara não é uma boa pessoa, assim, né? Não. É o pleiba, meio pleiba, assim, que... Vai dar com os burros na água rapidinho. Vai perder o emprego. Ou não, é o tipo de cara que fica no mesmo emprego a vida toda e, tipo... mas pensando bem, a leitura que eu tive eu acho que foi equivocada, a questão dele tá sem grana, tá ligado? Eu acho que é uma coisa mais episódica mesmo. Sim. Eu acho que ele não... Eu acho que ele supôs que ia pegar o táxi, encontrar a guria, ia voltar, ia tudo certo, com 20 dólares ele ia resolver a noite. Que como o filme aborda isso mais de uma vez, tanto no metrô quanto no táxi e tal, tanto depois na cafeteria também. Daí eu pensei, de repente o filme quer fazer um comentário sobre isso. Mas eu acho que é uma coisa mais de momento mesmo. Eu achei um pouco que o filme tava tentando mostrar como o mundo se abre ou se fecha pra ti, dependendo se tu tem dinheiro ou não. Mas não chega a ser uma coisa muito coerente, assim. Ele consegue entrar em lugares, ele consegue fazer coisas. Ainda... É estranho. Essa coisa do dinheiro eu fiquei meio sem saber como interpretar também. Mas eu acho que é mais da situação deles estar de madrugada sem poder ter acesso a nada. Acho que é isso aí. Outra coisa que é interessante, porque agora que vocês me fizeram pensar. Ele tem 20 dólares e o táxi custa 17. Ele não tinha dinheiro pra voltar pra casa. 17? É por aí. Não era 6 e pouco? Era? Não sei. Pra mim era 6 e pouquinho. Não lembro. Não lembro também. Não lembro disso. Não sei como é que você se lembra disso. Eu tinha na cabeça 17, mas eu sou péssimo com números, então... Não, eu também sou péssima. Mas eu guardei, que era tipo 6 na ida, sabe? O cara falou 6 e pouco, e aí ele deixou assim e... agora, idiota, né? É muito engraçado, mas como? Como?
Com aquela ventania, como? E a noite inteira ele não ocorre de pedir me vê uns $10 pra ele voltar pra casa, Exato. depois a gente acerta. Enfim, alguém tem alguma consideração final? Alguma coisa que queira trazer pro debate? Não, cara, eu acho que é isso. É só lembrar que uma coisa que eu esqueci de falar no começo é que um dos motivos pelos quais eu escolhi esse filme também é porque ele é meio que um filme que às vezes fica um pouco apagado na filmografia do Scorsese, sabe? Tipo, não é um dos filmes que as pessoas falam mais. Eu acho um filme bem interessante. Porque não tem gangsters, não é caras brancos atrás de mesas falando por 2 horas. Não é uma temática que o cara explora. E eu achei maravilhoso ter escolhido esse filme. Uhum. Diga, Leonardo. Não, mas tem caras brancos atrás de mesas de bar, né? É verdade. Assim. É verdade. Sim. É que pra mim, na minha cabeça, o Scorsese é sinônimo de filmes de gangster que os caras ficam conversando interminavelmente o filme inteiro, assim. Mas é bom em fazer isso, não me entendam mal. Eu gosto do Scorsese, apesar de não parecer. Não sei, eu tô numa fase meio bronqueada com ele, vou ser sincero. O Irishman eu não consegui ver e tô meio... Eu não assisti também. Bah, eu vou dizer Também que não. eu acho que o último Também filme não. que eu vi do Scorsese foi a invenção de Hugo Cabret. É dele? Tá, isso talvez seja mais deslocado na filmografia. Assistimos. Eu até tava pensando nisso assistindo Depois de Horas, e que eu acho que o Cabret talvez seja o pior filme do Scorsese. Talvez. Não, Depois de Horas, Pode cara, sinceramente eu acabei gostando muito assim, do filme. Sim. E achei que essa energia de não parecer Scorsese e ao mesmo tempo ser ele, ter a mão dele e ter extremamente bem filmado. Tem poucos planos que não se mexem de alguma maneira e tu não... Os movimentos não... Como é que eu vou dizer? São muito integrais da cena, tu nem percebe que a câmera tá se mexendo em nenhum momento. É muito bem feito. É um filme... A fotografia de noite, que é uma das minhas coisas favoritas, difícil de fazer. Uhum. E a filmado de noite mesmo, parece, boa parte das cenas. Pelo menos as externas não tem como disfarçar. Uhum. E é muito bonito, assim, esteticamente. Então, tipo, tem uma vibração final dos anos 70, começo dos anos 80, muito forte, que eu não associo com o diretor, e ele faz isso impecavelmente, sabe? Sim. Me lembrou também, obviamente, o De Olhos Bem Fechados, assim, essa vibe. Ah, sim. Me lembrou Tem um pouco também. Me lembrou também. Sim. Mas o filme que pra mim... Bom, enfim, a gente já falou disso, mas o Silver Lake, se vocês não viram, ouçam o filme, ouçam o nosso... Vejam o filme e ouçam o nosso podcast. Ou ouçam o filme e vejam o nosso podcast. E enfim, acho que vamos para as considerações finais. Cenas favoritas de todo mundo? A cena da estátua. Do início ao fim, maravilhosa. Qual cena da estátua? Peraí, tem 2 cenas com estátuas. Ah, sim. A última cena, né? Que ele vira uma estátua. Show. É muito bom. Eu vou ter que eleger o primeiro diálogo que ele tem com a Kiki. Toda aquela parte, desde ela jogar a chave e ele fazer a coisa que eu faço e odeio quando fazem, que é ver que o chaveiro é grande e tu sai em pânico e a chave cai no chão. Que é a coisa que eu mais me identifiquei no filme. Nunca joguem chaves pra mim, tá? Por favor. Cara, que bom que tu falou isso, porque isso eu queria ressaltar também. Tipo, acho que nunca um filme conseguiu traduzir tão bem como uma chave jogada do alto pode parecer pesado. Sim, e é assustador sempre. E Sim. foi muito bem feito, muito bem feito. A expressão corporal dele é perfeita, é exatamente como eu faço. Assim. Pô, alguém podia inventar um chaveiro paraquedas. Seria uma boa invenção. Um chaveiro que você joga... Pô. Se tu pegar um envelope de ovo de Páscoa e botar na tua chave, vai tranquilo. Cenas favoritas, cara, Alexandre? Vocês já falaram algumas das minhas cenas, eu ia falar da cena da estátua. Eu não tô conseguindo lembrar muito bem de todas as cenas, mas eu vou citar uma que eu falei já durante o episódio que eu achei muito interessante, que foi a primeira interação que ele tem com a garçonete no bar ali, que ela deixa o bilhete pra ele. Aquela reação dela, a cena do bar também eu acho interessante, aquele climão de fim de festa. Então eu vou citar essa cena. Show! E eu quero fazer uma menção honrosa pro caixa do café que ele tá no começo da noite, que começa a dançar uma valsa sozinho, assim. Ele tá só vivendo a vida dele, só sendo feliz. E eles julgam muito essa pessoa.
Pobre do cara, é genial. Aquele é um toque maravilhoso também. E o jeito que ele entrega a caneta. Na rodopia, toma. Puf. É muito bom. É muito bom. Leonardo, estamos contigo. Não tem pressa. Eu tô pensando na minha cena favorita do filme. É engraçado que logo depois que acabou o filme eu fiquei, qual é a minha cena favorita? Eu tava pensando nele quase como uma cena corrida, assim. Tem isso. Mas depois, processando algumas coisas que o filme começa a se desdobrar e começa a identificar. Eu tô comprando tempo enquanto o Leonardo tá pensando ali. Eu vou colocar a cena que ele usa o banheiro do cara e toca eu acho uma das mais surreais, assim, porque tu usar o banheiro de outra pessoa e ainda entupir a privada. Assim, exato. Não, e eu fico esperando a consequência, e não tem consequência, o cara não fala disso depois. Eu fiquei esperando, ele vai falar. Não, sacanagem. A privada, ela tá com um líquido meio azul que te chama a atenção na primeira vez que tu vê. E daí depois... Tem o coisinha aquele que pendura na privada que deixa a água azul. Daí tem essa indicação, é uma indicação muito sutil de olhe para cá que alguma coisa vai acontecer. Isso eu achei muito interessante, assim. O plano aéreo do banheiro ali, fabuloso, o estúdio, cenáriozinho que criaram, perfeito. E a gente passa agora pra atuação favorita. Eu vou já falar, porque eu já espoliei, provavelmente, até com a minha cena favorita, que é a Linda Fiorentino como a artista blasé Kiki. Façam um filme da Kiki, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa, é genial. Ela não reage a nada e é meu espírito animal. Eu gosto bastante da garçonete que pede socorro. Sim. É verdade. Ela é ótima também. Eu vou votar na Rosanna Arquette, que eu já falei que eu gosto muito dela. Sim. Apesar dela não ter tanto tempo de tela, mas eu acho que ela tá muito bem no filme. É aquela coisa, né? Ela tá há pouco tempo no filme, mas é uma presença que domina o filme inteiro. Exato. Leonardo, não estamos com pressa. Cena favorita, mas eu acabei de falar a cena favorita. Não, mas é a atuação. Eu tô procurando informações sobre a indicação de... Atuação? Melhor atuação. Eu não vou... Acho que eu não vou votar no Griffin Dunne? Não faz. Todo mundo aqui votou nele, inclusive, então... Não. Ninguém votou nele, Leonardo. Ninguém votou nele. Vai, ele tá viajando aí. Eu votei na garçonete. O Leonardo já tá no After Hours. Eu vou votar na Rosanna Arquette. Acho que ela tá bem no filme. Não é um papel fácil também. Acho que é um papel meio... Rosanna Arquette. Ela tem que falar que o cara, quando alcançou o orgasmo, gritou não sei o que, Dorothy. Sim. As coisas mais complicadas de falar. Surrender Dorothy. Surrender Dorothy. Essa cena é boa também. Essa cena é maravilhosa. Ou seja, né? Aquele namorado. Difícil. E que nota final a gente dá para depois de horas? Eu vou dar uma nota surpreendente pra mim mesmo, pra esse filme. Eu vou dar nota 8. Só? Cara, talvez eu dê... Não sei se vai ser muito alto ou não, mas eu gosto muito desse filme. Ele pra mim foi uma referência por muito tempo e continua sendo, principalmente nessa questão da ambientação, que eu acho muito bem feita. Eu vou dar uma nota 9. Eu vou dar uma nota. Eu gosto bastante de muitas coisas do filme. Eu vou dar 8,5, porque tem ali uns probleminhas, né? Como já foram citados. Ainda que eu considere que o Scorsese fez ali uma crítica, né? Com o personagem, pro personagem principal. Mas tem a questão dos gays, enfim, e tal. Então, 8,5. Eu vou fechar aqui, eu vou ter que falar, a nota que tá escrita aqui vai ser a nota que eu vou dar no final, porque eu gostei bastante desse filme, é uma nota 9 também. Tô junto com o Alexandre, né? Bom. E que filmes a gente recomendaria pra quem viu After Hours e quer ver mais, ou, enfim, uma boa sessão dupla? Eu esqueci de escrever aqui, inclusive, eu já vou me antecipar, atropelar todo mundo e falar que eu recomendo De Olhos Bem Fechados, também ouça o nosso podcast, faça sobre o filme, muito bom. E é isso que eu tenho que falar. Eu vou recomendar
seguindo a linha comédia de erros, Fargo. Adoro esse filme. Excelente filme. Aliás, surpreendente que a gente fechou 2 anos de podcast e não falou de Fargo ainda. Talvez um problema. Uhum. Então, para seguir na recomendação... vou fazer 2 recomendações, então. Só para falar de mais um episódio que a gente fez recentemente, né? O Mistério de Silver Lake. Então, assistam o nosso episódio e assistam o filme também. Que é muito bom, muito interessante e também desconcertante como esse. E vou recomendar também Taxi Driver, que também é do Scorsese, que é um filme que eu sempre gostei muito, mas faz um tempão que eu não assisto. Acho que até seria interessante reassisti-lo. E o Scorsese perdeu uma baita oportunidade de botar o Robert De Niro como motorista daquele táxi. Acho que ia ser não, ia ser muito galhofa. Não. Eu gostaria de ver. A minha recomendação também é um filme do Scorsese, que até é um filme que o Alexandre comentou hoje no episódio, mas que eu me lembrei assistindo o After Hours, que é um curta do Scorsese que eu gosto muito, que é o Life Lessons, que tá dentro desse Conto de Nova York, que são 3 filmes, né? Um do Scorsese e outros 2. Esse filme eu gosto muito também. Eu gosto muito desse filme. Assim, é com o Nick Nolte e com a Rosanna Arquette, né? Esse eu acho que eu nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. E ele tem um ótimo uso de trilha sonora, assim, também com aquela música Pale Blue. É sensacional esse filme, assim. Whiter Shade of Pale, né? Do Procol Harum. Eu falei o Pale Blue Eyes, Whiter Shade of Pale. Exato. Isso aí. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. E aqui eu vou ter que falar que geralmente eu falo, a gente dá uma pista ou... Enfim, a gente fala o que vai acontecer no futuro. A gente tá numa encruzilhada, a gente tem 2 coisas acontecendo simultaneamente, é um caos. Eu não sei qual vai ser a ordem das coisas, então eu acho que a gente tem que falar A gente tá preparando uma enquete para escolher o último filme para fechar essa etapa da corrente. Geralmente a gente termina com enquetes. Só que eu não sei exatamente em qual semana vai cair, se é nessa ou na próxima, a enquete em si. Porém, eu acho que a gente já pode preparar terreno e deixar as pessoas avisadas, né? Porque tem algumas coisas de logística que vão acontecer aqui com a equipe, que a gente vai ter alguma instabilidade pelos próximos dias. A gente não sabe quando a gente vai conseguir acertar isso na agenda ainda, por enquanto. Mas vai acontecer, tá? Eu não minto. Então o Alexandre pode dizer para as pessoas quais são os filmes escolhidos para a próxima enquete. Vamos lá, então. Em ordem alfabética, tá? O primeiro filme é um filme de 1998, né? Dirigido por Michael Bay, estrelado por Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, e é Armageddon. Eu não acredito que alguém fez isso. Mas tudo bem. Nem eu. O segundo filme é um filme de 2004, dirigido por Michael Mann, estrelado por Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith. Colateral. Não acredito que alguém fez isso. Não, tô brincando, eu acredito. O terceiro filme é um filme de 2010, dirigido por Martin Scorsese, estrelado por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Ilha do Medo. E o último é um filme de 85, também, acho que é o mesmo ano, dirigido por Susan Seidelman e estrelado pela Madonna, pela Rosanna Arquette, né? E chama-se Procura-se Susan Desesperadamente. Eu vi esse filme esse filme é interessante. Esse filme é interessante. Eu nunca vi esse filme. Eu também nunca vi, mas é interessante. Não, acho que eu já vi. Mas faz muito tempo. Eu acho que nunca teve uma enquete em que as escolhas estão tão óbvias. Esses 4 eu só vi 2. É verdade. Tem uma pessoa que é muito fã do Aerosmith aqui nessa call, então a gente sabe qual filme escolheu. Sim. Meteram até a filha no filme.
Que loucura. Mas então tá, daí essa semana ou na outra, a decidir isso, só isso ainda, vocês vão ter a opção de escolher algum desses filmes pra fechar essa etapa da corrente. E por que tá toda essa confusão? Daí tu pergunta. Rafael responde. Porque semana que vem a gente calculou mal as coisas e a gente tem um episódio a mais e dias a menos. E semana que vem entra outubro. E pra quem não sabe, outubro é um mês suspeito, não, aterrorizante, suspeito, sombrio, macabro, o Spooktober, como os americanos falam. E a gente eu resolvi trazer uma série de filmes de terror, então vai ser um mês temático, com 4 filmes de terror escolhidos por mim, por Moá. E pra todo mundo se preparar pra semana que vem, eu não sei dar pistas que nem o Alexandre, tá? Mas eu diria pra todos nos darmos a mão e nos prepararmos pra falar com os mortos através da Medium, que é um filme de 2021, tá no Amazon Prime Video. Foi meu filme favorito de 2021, modéstia à parte. Sim, eu tô me expondo agora dizendo isso. Agora as pessoas podem ver, detestar e me xingar depois. Não tem problema, é do jogo. Mas eu acho que vale uma assistida. É um filme interessante, divertido. E ao longo do mês a gente vai estar trazendo mais 3 filmes de terror. Esse é um filme tailandês. Eu escolhi... Não, eu tentei sair um pouco de Hollywood, assim. Acho que tem um filme americano só na minha escolha. E vocês vão descobrir qual é conforme o andar da carruagem. A gente vai revelando filme por filme. Então, semana que vem, provavelmente no episódio da sexta, vai ser o Halloween. E daí, em algum momento da semana que vem ou da outra, deve cair o da corrente, com uma escolha entre Colateral, Procure-se Susan Desesperadamente, Armageddon e o último que eu esqueci. Ilha do Medo. Ilha do Medo. 4 bons filmes, inclusive. E até lá, vocês podem seguir nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, em @eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados, mesmo no serviço que foi cancelado. Se tu estiver nos ouvindo em outra dimensão e pensando, mas esses filmes são completamente diferentes de onde eu vivo, desculpa, a gente vive na nossa dimensão, enfim. Nós não podemos atender todo o multiverso, mas a gente tenta. E até semana que vem, alguém quer deixar uma mensagem de despedida, contar um caos, dizer um... Não joguem papel no vaso. Não joguem papel no vaso. Isso aí. E principalmente na casa dos outros. Se for na tua casa, faça o que tu faça. A não ser que tu mora com outras pessoas, daí não faça o que tu faça. Tchau. Tchau, pessoal. Cuidem-se à noite. Essa hora a gente pode falar as coisas mais passadas um pouco, que sempre tem uma trilhinha. Quando começa a acabar o episódio, começa a entrar uma caminha de áudio. Então a gente tem mais... Vai começar agora. Não, ela já começou. Quando eu comecei a falar das mídias sociais, entra a trilha, geralmente. Ah, tá. E terminou o episódio.